Conto, claro. Bom, assim, resumindo, eu sou uma arquiteta que queria ser engenheira. Quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, a minha mãe era empregada doméstica na casa de uma família que a filha dela era engenheira. E a gente morava muito pertinho. Muitas vezes eu ia lá, tipo, fazer alguma coisa, pegar alguma coisa com a minha mãe. E tinha uma mesa, uma prancheta, que Sinara o nome dela. Tinha vários projetos. E eu olhava aquilo e ficava deslumbrada. Eu não tinha noção do que era aquilo, não entendia o que era aquilo, porque eu era uma criança. Mas eu queria ser aquela profissional que saía cheia de papéis, aquela profissional que voltava, que eu via, eu me imaginava sendo alguém como ela. E os anos foram passando, né? A minha família é uma família, assim, muito, muito simples mesmo, muito humilde. E eu sempre fui aquela criança sonhadora, desde pequenininha, sonhadora. Eu sonhava com brinquedos diferentes, com roupas diferentes, com casa diferente, com cortina diferente no meu quarto. Eu era aquela criança que gostava de organizar, mas nunca gostei de limpar. Minha mãe me mandava limpar quintal, mandava limpar aquilo, eu não gostava. Eu gostava de fazer o que aparecia, que era a organização, que era, né, arrumar. Enfim, os anos foram passando. Quando eu cheguei no meu período de faculdade, a minha família não tinha condições de me mandar para fora para fazer engenharia, porque aqui não tinha. Eu já morava em Dourados, né? E aí uma tia minha falou assim, tem arquitetura na Unigran e tal. Eu falei, mas arquitetura e tal, não sei o quê. Enfim, fiz o vestibular, foi o segundo vestibular, não foi o primeiro. Passei, entrei. E eu terminei a arquitetura porque eu sou muito decidida. Mas eu não me encontrei na faculdade. Na faculdade eu fui lá, eu ia lá pra cumprir tabela. Eu nunca fui a melhor aluna, eu nunca fui CDF. Eu nunca fui 10, eu fui sempre a que tirava 7. Mas você fez até o final? Até o final. Finalizou? Até o final. Nos 5 anos, não reprovei. Eu queria terminar. Muito focada, assim. Eu trabalhei todos os anos da minha faculdade, porque era eu quem pagava a minha faculdade. Então, foi muito sofrido, foi muito ralo pra poder terminar. Então, eu olhava assim e falava assim, não sei se eu quero isso pra minha vida. Mas, eu precisava terminar. E aí, terminei, me lembro do dia da minha colação de grau, que eu entrei na colação chorando e saí chorando, tipo assim, a cara inchada. Assim, né? Porque eu realmente via que aquilo tudo que estava acontecendo naquele dia era mérito meu. Ninguém nunca ia tirar aquele momento da minha vida, da minha história. O seu brilho. Exatamente. E por, sei lá, alguns meses, acho que 1 ano, depois que eu me formei, eu ainda continuei trabalhando com a minha tia nessa época, que eu trabalhava com essa minha tia, tirando fotos. E em eventos, à noite, eu trabalhava todos os finais de semana. Às vezes eu trabalhava na quinta, na sexta, no sábado, no domingo de manhã, no domingo na hora do almoço e no domingo à noite. E segunda-feira eu tinha que ir pra faculdade. E, enfim, me formei. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer da vida, né? Eu fiz uma faculdade difícil de fazer, uma faculdade cara pra época. Sim. Eu preciso, né, encontrar uma oportunidade. E aí eu sou muito comunicativa, eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui muito vendedora, muito sonhadora. E eu sonhava em ser uma profissional bem-sucedida, eu não sabia como. Até que eu recebi uma primeira oportunidade de trabalho numa loja. E aí eu falei, gente, o salário que eles estão me propondo não paga pra viver, né? Porque eu já morava sozinha nessa época e tal. Mas eu vou aceitar e eu vou continuar trabalhando com a minha tia, fazendo evento e tal. Gente, eu me virava nos 30. Eu acho que eu trabalhava mais do que quando eu fazia faculdade. Porque daí eu já tava entrando na área. E aí eu fui me descobrindo. Fui me descobrindo como a profissional que podia elencar clientes que me viam lá fazendo aquilo que eu nem sabia que eu tava aprendendo, porque a gente sai da faculdade muito cru, né? Sim. Por isso que eu falo, as oportunidades, ela existe para todos. Todos aqueles que estudam, que se propõem a fazer. Mas você tem que abraçar ela. Enxergar e abraçar, né? Porque às vezes a gente tá tão distraído que a gente não percebe. Exatamente. As coisas. Exato, existe assim, aquilo que a gente falou da outra vez, né, Pri? Faculdade. Não, as pessoas, existem centenas de oportunidades todos os dias que passam na frente das pessoas, mas nem todas estão capacitadas e preparadas para enxergá-las e abraçá-las. E você abraçou. E eu abracei a oportunidade, eu mergulhei de cabeça naquele universo, eu não sabia nada, eu aprendi. Nesse momento eu decidi fazer uma pós-graduação, e aí uma pessoa que me viu atuando nessa empresa, nessa primeira empresa, me contratou para uma segunda empresa para me pagar, tipo, sei lá, 5 vezes mais o meu salário. Nesse momento eu saí da Tiateca e fui trabalhar nessa outra empresa. E aí eu me senti valorizada, eu me senti importante, eu me senti com potencial. Reconhecida. E eu acreditei em mim. E eu fui atrás. Eu me lembro que não tinha nome a loja, não tinha produto. Eu fui atrás, eu viajei o Brasil, porque eles acreditavam em mim. Nem eu acreditava em mim, o tanto que eles acreditavam em mim. Eu sou muito grata a essa família até hoje. São meus amigos, meus clientes. Eu falo sempre que eu encontro eles, que eles
me permitiram crescer. Eles acreditaram em mim quando nem eu mesmo imaginava que eu tinha potencial. E de lá pra cá eu fui expandindo, eu fui sonhando em ter uma equipe, eu fui sonhando em fazer casas bonitas. E eu me lembro que no período que eu tava na faculdade, eu falava muito pra minha mãe, que a minha mãe é muito simples. Hoje ela evoluiu muito, ela trabalha comigo, ela fez faculdade. Ai, que legal. Mas ela não tinha nada disso. Ela era aquela pessoa que tava contente com aquela vida que ela levava. E eu nunca fui, eu não sou até hoje. Certo. Eu sempre tenho alguma meta, algum sonho, algum projeto pra realizar. Se eu realizo um hoje, peraí, o próximo é tal. Já engata o segundo. Já engato. É o que motiva a gente levantar da cama, né? Como que fala, Pri? Completou a meta? Dobra a meta. Dobra a meta. Qual que é a próxima? Eu falo assim, você tem o seu piso, e aí você faz o seu teto virar piso. E aí bora fazer o teto virar piso de novo. Porque a gente sabe que a gente pode fazer melhor. Exatamente. A gente é muita gente. Porque falando de oportunidade e as pessoas não enxergar, você tem algo diferente. As pessoas de sucesso, os empresários fora da média, têm um comportamento, habilidades diferentes do mediano. Você tem que reconhecer que você é fora da média. E o que te faz ser fora da média é uma habilidade que poucos têm. Vou com medo mesmo. Porque medo existe. Exatamente. E sabe o que é isso? Ela tem medo, mas ela vai. Sabe o que é e ela isso? sonha alto. E quando ela fala assim, eu sou muito sonhadora, ela é realizadora, você realiza todos os seus sonhos. Sim. Todo mundo aqui é sonhador. Não, você não é sonhador, você é realizador. Sabe por quê? Eu acho. Até comentei junto com o rapaz que estava no PRCast passado, o Manuel. O Manuel. Eu falei assim, eu acredito, eu vou falar, e você pode falar se é sim ou não, tá, Ju? Ser louco. Um louco bom. Nós comentamos isso lá embaixo. Um louco bom. Porque assim, os empreendedores, principalmente brasileiros, eles precisam serem meio louquinhos, meio loucos. Tem que pra ser. Se conseguir. não for louco, não sobrevive, gente. Exato. Porque quando me fala assim, Pierre, você é meio louquinho. Lá atrás, eu fiquei um pouco meio incomodado. Eu falei assim, gente, eu sou meio louquinho. E você percebe que você realmente é diferente, que você é muito elétrico e tal, fora da média. Criativo. E fala assim, caramba, é verdade, eu sou meio louquinho. Será que eu preciso mudar isso? Sim. Será que eu preciso deixar de ser louquinho? Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não, temos que ser loucos. Corajoso. Eu acho que você está também dessa forma e você pode me corrigir se Não, eu me estiver errado. sinto exatamente assim, Aí, por olha. várias vezes. Desde essa época da faculdade, porque eu fazia faculdade, eu trabalhava, eu saía porque eu era jovem, eu gostava de estar no meio da galera, sabe assim, às vezes eu saía de um casamento no sábado à noite, 2 horas da manhã, eu ia lá encontrar meus amigos. Era nova, né? Com projetos pra fazer, entregar na segunda-feira, e batizado pra fazer no domingo. Então assim, eu sempre tive muita energia, e eu coloco assim, eu tenho muita energia. Pra tudo. Priscila, né? A gente é muito parecido. Igual- A gente já conversou igual- sobre isso. Sim, Igual a percebe. Priscila e a Gi, por exemplo. Você saía do casamento e ia pras festas, né? Você vê, elas já Sim. vieram preparadas hoje pra sair daqui pra Gente, festa. inclusive, elas vão contar pra vocês antes de acabar pra onde é a balada Porque que a elas gente vão, em mora em Dourados, Dourados. a gente é uma metrópole. Depois eu vou contar as opções que nós temos. Corta pra Ju. Enfim, aí eu me formei, né, e abracei a oportunidade. E graças a Deus que eu abracei essas oportunidades, que eu fui mostrando na minha simplicidade, porque eu não sabia fazer, gente. Eu fui muito sincera para as pessoas que me contrataram. Falei, gente, eu não sei, eu me proponho a aprender. E fui fazer pós-graduação, e fui estudar, e fui me descobrindo, e fui me dedicando naquilo que eu gostava mais. E isso foi me tornando uma profissional melhor. O que eu não sabia, eu falava, gente, eu não sei, mas eu posso aprender. O que é? Onde que tem? Vambora, vamos ver o que é. E aí eu fui formando pessoas que vinham atrás de mim, tipo, querendo aprender também com essa sede, porque eu tenho sede de aprender diariamente. É uma coisa assim que eu até queria ter menos, porque eu acho que eu podia dar uma desacelerada, mas eu gosto, eu amo, assim, essa loucura frenética. É porque é inesgotável aprender. É uma Exatamente. busca, né? Nunca vai ter Uma fim. busca Vai morrer incessante. aprendendo. Eu É falo, inesgotável. E você fala, por que É uma eu tô... busca incessante, sim. E é inesgotável o conteúdo. É um vício. Você fala, por que eu vou parar? Eu quero só... A gente continua daqui. Eu só quero entender uma coisa. Quando que você se apaixonou pela arquitetura? foi nesse momento das tá. oportunidades, quando Autoconfiança. eu me vi naquela oportunidade da pessoa me valorizando, me levando para um patamar elevado, confiando em mim, quando nem eu mesma... Eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo que eu podia construir, por um legado que eu podia deixar. E aí, só concluindo essa coisa da faculdade, eu me lembro que muitas vezes eu falava pra minha mãe assim, mãe, um dia eu vou passar com você na cidade e eu vou te mostrar as minhas plaquinhas das minhas obras. Porque na faculdade a gente fazia plaquinha, porque é uma coisa que marca muito o arquiteto, desde a faculdade. Por quê? Porque é uma identidade. Você passa numa obra, você acha é o bonito, nome que tá ali. é o nome. Você acha feio, você quer saber quem fez. Deu problema, você quer saber quem fez. Deu certo, você quer saber quem fez.
E eu me lembro de me sentir muito, muito. Acho que foi um dos ápices da minha vida profissional. Foi um dia que eu já era mãe. E eu estava viajando com a minha família de carro. A gente estava indo pro Rio de Janeiro de carro. De passar as férias de Ano Novo. E eu passei por várias cidades do interior de São Paulo. E eu comecei a observar que em cada cidadezinha que eu passava, mãe, eu tenho um projeto aqui. Ai, que orgulho. Mãe, eu tenho obra aqui. Mãe, a gente não viu as plaquinhas, mas eu lembro, eu falo, eu me arrepio até. Sim. Porque eu tinha cliente ali, tinha projeto grande, tinha projeto pequeno, tinha projeto gigante. Nossa, numa emocionante. estrada indo pra outro lugar muito distante. Olha que delícia. Naquele dia eu falei, gente, eu cheguei muito mais longe do que eu imaginei. Com certeza. Assim, é impagável, impagável. Ô, Ju, nesse começo, assim, você teve muitos nãos na sua vida? Nossa, muitos. E como você lidava com não? Você tirava isso... Por muito tempo eu fui uma pessoa meio pessimista, assim, que comigo mesma, sabe? Eu falava assim, ai, gente, é porque de certo eu não tenho capacidade. E já achava que ia levar não era não nem tantos nãos, eram mais assim, pessoas que te desaprovavam, que você percebia que não, sabe assim, outros profissionais, outras empresas que me olhavam e falavam assim, será que essa menina tem capacidade pra fazer isso que estão propondo pra ela? E essas pessoas me deixavam com medo. Mas por que você acha? Por ser mulher? Por ser mulher, por ser muito nova, porque eu me formei com 21 anos. Nossa. 21 anos. Nova. E eu logo em seguida comecei a trabalhar. E assim, foi rápido, né, gente? Sim. Não foi rápido, porque eu olho pra trás, tenho 17 anos de carreira. Não, muito rápido. Mas no começo, assim, eu cresci. Não, foi muito rápido. E muitos profissionais que formaram comigo, ou até mesmo outros, não alcançaram. Exato. Sabe? Esse reconhecimento que eu tive. Mas eu fui... Gente, eu trabalhava muito. E eu trabalho muito até hoje. Até hoje, né? Até hoje. Esse é o diferencial. Isso não muda. Não vai mudar nunca. Exatamente. Às Parece vezes que até é mais. Não vai mudar nunca. E se Porque você a nossa ficar em casa, responsabilidade aumenta. aumenta. Se ficar em casa, fica doente. Não sei, Não fica tem em como casa. ficar em Gente, eu posso casa. estar na China que eu tô trabalhando. Mas não é. Isso que ela falou de trabalhar muito, de A estar... questão envolve outras pessoas, agora muitas ela famílias. ela muita... está há 17 anos. Ai, tem profissionais que não chegou onde eu cheguei. Eles não querem. Eles não querem outro perfil. Eles não querem. E Tem tá muitos tudo que bem, que- né? tem Eu muitos acho que que faz até parte querem. quando a pessoa E tem, tem muitos- a... e tem muitos que até querem, Mas só não que sabe. não são loucos o suficiente. Exatamente. Eu tenho certeza que pra Ju chegar É um onde ela preço. chegou, ela teve que deixar de Abrir mão de almoçar, muita coisa. de jantar. Para aquela pessoa não ter valor, Exato. não precisa. Exatamente. E outra coisa, ela teve que enfrentar tantas barreiras que outras pessoas que são normais, que não são loucas, não têm capacidade, não nós têm somos condições de... normais. Empresário de sucesso não é normal. Não é normal. Porque, O velho da van não é normal. qual foi a primeira barreira que você falou assim, Adoro. eita, agora, vamos pegar uma primeira barreira que você falou assim, Um muito desafio. difícil, um mega desafio lá atrás. Você falou assim, eita, Mas eu agora. vou dizer sim, mas eu não sei o que. Ah, o meu primeiro projeto luminotécnico. Ó, só pra você estar aí agora entender isso aqui, quero dizer pra você. Olha pra você ver, tá? O problema que ela teve, e se você, que é arquiteto ou arquiteta, que seja louco ou não louco, né? Você faria isso ou não? O que você faria pra conseguir fazer? Olha só, preste bastante atenção, tá? Foi numa cidade vizinha, era um projeto de interiores, e ele me contratou, me pagou, e falou assim, eu preciso fazer o projeto de forro, o projeto de light design e o projeto de móveis. O de móveis, eu já até meio que dominava. O de iluminação, eu tava começando a fazer um curso. Eu sabia meio que esporadicamente. E eu me lembro que a minha mãe foi comigo nesse dia. E aí eu falei, claro, vamos fazer. Não. Aí eu entrei e falei, nossa, filha, você já sabe fazer iluminação? Mãe, não sei, nunca fiz, mas eu... Como assim você falou pro homem que você sabia fazer? Eu falei, falei. O que eu ia falar? Não sei fazer. Vou fazer e pronto. Mas, Juliana, atrás como de que aprender. você falou pro teu cliente que você... Eu não sei, mas eu vou aprender. Eu vou fazer. E fiz, e deu tudo certo. Mas naquele momento eu vi que se eu não falasse desse aquela resposta, eu não ia pro mercado. Você fica com Eu medo. não ia pro Você mercado. ia certeza. estacionar. Estacionar. Foi um medo, foi um degrau que ela subiu. E nesse momento você foi atrás do quê pra fazer essa obra? Fui atrás de Isso. amigas minhas que já estavam fazendo pós-graduação, porque a gente não aprende na faculdade. Fui procurar. Naquela época, gente, imagina, 16 anos atrás, 15 anos atrás. 16, né? Não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Hoje eu faço um projeto de iluminação de olho fechado. Hoje eu falo pra você por WhatsApp, né, Priscila? O seu desafio Né, eu Priscila? lá em São Paulo. Gente, porque eu acho assim. Eu acho que a amizade nunca acaba e a pessoa pode estar E ela é fazendo abusada. projetos lá na Jamaica, em Dubai, que ela é minha amiga de 20 anos, eu tô lá em São Paulo, eu quero comprar um lustre, eu vou ligar pra ela, ela tem que me atender. É isso aí. E ela atendeu e foi tudo perfeito. Hein, Ju, vamos lá. Você cobra dela ou faz de graça? De graça, de graça, né? Eu não vou pagar nunca. Ô, Ju,